E aí, galerinha do meu Pirambu, saudações pirambuense para vocês, e eu espero que esteja tudo bem com vocês e vossas famílias, ou familiares. Bom, aqui quem vos fala é seu saudoso Jorge Lima, o idealizador da página Pirambu, uma das maiores páginas sobre valorização do bairro Pirambu na internet. E hoje eu vou trazer um tema interessante para conversarmos, para trocarmos ideias, para pensarmos juntos sobre política de bairro. Antes que você confunde, política de bairro é totalmente diferente que política constitucional. E antes que me perguntem ou passem vossas cabecinhas, eu não tenho nenhum interesse político constitucional, ou seja, eu não vou me candidatar em nada nessas eleições, e eu estou falando isso porque eu gosto de falar sobre política, porque política, assim como todo e qualquer ser humano, é ações humanas, são atos humanos. E entender um pouco sobre política é importante, principalmente política de bairro, que não tem nada, ou pelo menos é um pouco distante da política constitucional. Bom, eu definiria política de bairro como ações que vai trazer para a sociedade, para os moradores do bairro, uma convivência harmoniosa no bairro. E para isso, existe diversas, milhares e centenas de ações que indivíduos ou grupos de indivíduos, ou o indivíduo pode fazer para melhorar a sua convivência e deixar o bairro mais elegante, mais gostoso de se morar. Bom, mas Jorge, o que é isso? Por que você está trazendo esse tema? Que diabo é isso? Um podcast? Eu já fazia uns podcasts, tem uns videozinhos no YouTube e em outras plataformas, porém, já que chegou muita gente nova na nossa página do Instagram, então resolvi fazer esse videozinho para vocês, esse podcastzinho. E, bom, o tema é importante, política de bairro, porque ao estudar, ao ler livros de autores e entender um pouco da história do bairro Pirambu, e estar sempre conversando com pessoas daqui e pessoas que fizeram parte da história do bairro Pirambu, das lutas sociais e etc., eu percebo, e não sou só eu que percebo isso, muitas pessoas percebem, que o Pirambu, a cada dia que vai se passando, por mais que tenha fisicamente e economicamente melhorado um pouquinho, muitas coisas estão se deteriorando, muitas coisas importantes do bairro estão se desfazendo, como, por exemplo, nossas escolas estão cada dia mais com menos investimento, principalmente de infraestrutura. Temos escolas que estão praticamente acabadas, temos escolas que não existe mais quadra de esporte e etc. Outras coisas, os postos de saúde, que por mais que tenha melhorado muito, isso é um fato, porém precisamos sempre estar atentos, porque a saúde é muito importante para a nossa comunidade. Outro exemplo que percebo é que a violência no bairro e diversas outras coisas, tudo isso faz parte da nossa observação, das nossas ações e da nossa percepção e em busca de melhoria para o bairro. Isso faz parte da política de bairro. E é por isso que eu trago esse assunto, política de bairro, porque é importantíssimo você entender um pouco para pensar, porque isso é mais importante do que a política nacional, do que a política federal e etc. Porque boa parte dos personagens, das ações que acontecem do nosso país por mais que muitas ações dela podem nos afetar e vão nos afetar, positivo ou negativamente, porém, a gente tem que entender a realidade ao nosso redor, o que acontece ao nosso redor. Se não conseguirmos mudarmos um pouquinho para melhor as coisas que nos cercam no nosso próprio bairro, então não iremos fazer nada para melhorar o nosso país. Pelo menos tentar melhorar o nosso país e etc. Bom, mas o que é isso na prática? Você já deve ter percebido que nós, como já diria o nosso amigo aqui recente, Aristóteles, eu falo recente, mas ironia, porque Aristóteles foi um filósofo grego, e como diria o Aristóteles, ele definiu o ser humano como, ou pelo menos é indicado a referência a ele, como um animal político. Aristóteles disse que o ser humano é um animal político porque o ser humano ele tem uma certa carência de satisfazer suas necessidades e para satisfazer elas ele precisa do próximo, seja de alimentação, seja de locomoção, seja de vivência do próprio ser humano, ele precisa dos próximos, de pessoas próximas que o ajudem e essas pessoas vão o ajudar. Por isso o ser humano é definido como um animal político. E sabendo que todos nós, moradores ou não do bairro Pirambu, somos animais políticos, a nossa missão é utilizar a política. O que eu defino como política? É utilizar esses conflitos sociais de interesses para harmonizarmos e satisfazermos os nossos interesses, seja o interesse do nosso grupo, ou seja interesses pessoais, que também irá contribuir com o nosso grupo, e etc. E satisfazendo esse interesse harmoniosamente com outros grupos, podemos desenvolver e fazer coisas grandiosas. E é nesse sentido que eu defino política. E política de bairro é importante porque se nós, moradores do bairro Pirambu, ou bairros adjacentes e etc., não percebermos que nós somos os únicos que podemos fazer algo por esse bairro. Nós somos os únicos, por vivermos neles, sabermos diretamente quais são as principais causas de tormento dentro do bairro e quais
coisas podemos fazer para melhorá-las. Nós somos os únicos que podemos ter a iniciativa de apontar o dedo e dizer: isso tem que melhorar, isso tem que acabar, isso é coisa boa, tem que ficar e permanecer, e etc, etc. Então nós somos agentes sociais, agentes políticos, e nós podemos, aos poucos, mudarmos a situação para melhor do bairro Pirambu, como já fizeram muitos agentes, como, por exemplo, a tríade de padres, como o Padre Caetano e o Padre Hélio Campos e o Padre Haroldo. São uma tríade de padre que fizeram mudanças sociais dentro do bairro, fora outros personagens de fora do bairro e de dentro do bairro que também contribuíram para a mudança. Porém, temos que perceber que eles não surgiram do nada, eles começaram fazendo pequenas ações e depois foram aumentando suas ações e cada vez mais melhorando o bairro Pirambu, o grande Pirambu e bairros adjacentes. Por isso que a política de bairro, ou seja, essa interação, esse laço, essas ações de indivíduos e de grupos sociais no bairro para melhorá-lo é importante, e isso é que temos que botar em nossas cabecitas. Bom, como fazer, Jorge? Mas como fazer política de bairro? É aí que iremos conversar. Existem inúmeras maneiras de fazer política no bairro. Política no bairro não é só você querer solucionar um problema, mas sim você vir com ações boas para o bairro. Como falamos de cultura, falamos de esporte, falamos de lazer, falamos de teatro, falamos de ações efetivas da política, questões estruturais do bairro, questão de infraestrutura mesmo, de limpeza, questão de meio ambiente, etc. E de pequenas ações, pequenos grupos agindo nessas áreas, essas pessoas já estão fazendo política de bairro e não sabem. Muitas vezes você tem um grupo de teatro, muitas vezes você tem um grupinho ali de música e tem uma banda de bairro, muitas vezes você é um músico e você canta aqui ao redor nos bares, etc. Muitas vezes você é um jovem que você pinta, ou então você é até um empreendedor e etc. Você acaba, querendo ou não, isso faz parte da política de bairro. Agora, a diferença é que as políticas de bairro, para causar efeitos maiores, tem que ser um pouco mais organizados. Ou seja, você faz política de bairro quando você se organiza com pessoas que têm seus interesses em comum com você. E essas pessoas podem ser um grupo cultural, um grupo esportivo, ou um grupo religioso, ou um grupo de jovens que têm interesse na política partidária mesmo. Eu não vejo problema em ter pessoas, eu conheço muitos daqui do bairro Pirambu e bairros adjacentes que irão se candidatar e etc, e quer entrar na política mesmo, política constitucional, e também faz parte, você tem um núcleo de pessoas que queiram entrar nisso, mas queiram atuar no bairro, ações de bairro. Então essas pessoas se juntam, pode ser pessoas das diversos artistas, diversos profissionais de saúde, diversos profissionais de esporte e etc. Essas pessoas que têm gosto e interesses em comum se juntam com uma causa maior dentro do seu bairro. Isso é uma ação de política de bairro, uma ação de melhoria. Ele não precisou apontar defeitos, ele simplesmente fez algo bom. Isso faz parte. Agora, quanto maior o impacto social, cultural, econômico e político de uma ação de políticas de bairro, mais organizado ele é. Por isso a importância de grupos organizados para fazer uma coisa certa. Porque se for disperso, vai acabar. Teve muitos projetos interessantes dentro do bairro Pirambu que acabou. E simplesmente acabou e pronto. Mas por quê? Porque não tiveram organização, não se viram como um agente de mudança perpétua. A gente tem que fazer ações que seja perene, entendeu? Pelo menos se errar em uma ação e se corrigir depois, mas que continue sempre ações e ações e ações, porque a vida social humana é até onde dá, e mesmo que você morra, tem que ficar pessoas fazendo o trabalho que você faz, porque é importante. E a política de bairro tem que ser algo que seja ad eterno, tem que ser tipo uma empresa, a gente abre para ficar fazendo. Por isso que é importante de grupos organizados que façam ações sociais, ações culturais, ações de política, ações de mobilização social e etc, etc dentro do bairro. Por quê? Porque a gente percebe que não basta ter uma lei, o que muitas pessoas se enganam em achar que só porque tem uma lei, tem uma Constituição dizendo que todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à segurança, todo mundo tem direito à moradia e etc, etc. Do nada o Estado vai te dar assim de mão beijada. Não é assim que funciona na política. Não é assim que funciona na política de bairro, na política pública e até na política constitucional. A questão é que tem que ter pressão, tem que ter numa democracia, os cidadãos têm que ser atentos e tem que estar agindo como animal político e cobrando o que se deve. Se você é da área da saúde, você tem no bairro, você monta um grupinho de 2, 3, 4, 5 pessoas para agir na área da saúde dentro do bairro, vocês têm que começar a fiscalizar os postos de saúde para ver se os cidadãos estão recebendo os tratamentos corretos, se está faltando remédio, se está faltando coisas necessárias da saúde para os moradores. Caso você note que está faltando, cobre os órgãos responsáveis. Ou então, avisam aos moradores o que está faltando ou o que não está faltando, o que tem, se está tendo campanha de vacina, esse núcleo de atuação da área da saúde dentro do bairro, que pode ser criado por qualquer pessoa, e qualquer pessoa que queira agir na política de bairro pode avisar as pessoas que está tendo campanha de vacina e etc, etc. Se a pessoa é da área da cultura, tem um grupo de cultura dentro do bairro, e essa galera
pode atuar na prática, informando aos jovens, aos moradores, que em determinado canto tem teatro, em determinado canto está tendo aula de violão, em determinado canto está tendo aula de poesia, etc, etc, etc. Ou seja, são agentes que vão ficar responsáveis por isso. Ah, Jorge, mas isso não dá dinheiro. Ah, Jorge, mas isso é chato. Ah, Jorge, mas isso eu não tenho tempo. Bom, se você não tem tempo, se você acha isso chato, se você não dá dinheiro com isso, de fato, possa ser que você esteja certo. Mas alguém tem que fazer, meu filho, porque as coisas tendem a piorar. Se ninguém faz nada, se você acha normal que a sua tia, sua avó, sua prima vá no posto de saúde, que precisa de medicamento e não tem, precisa fazer um exame e não consegue, se você acha normal as praias, as belas e lindas praias do bairro Pirambu ser entupida de lixo e ser menosprezada e ser poluída, se você acha bonito isso, acha legal isso e acha que os seus filhos têm que ir para uma praia que está poluída, beleza. Se você acha bonito e legal que o nosso bairro, por mais que a maioria seja cidadão, a maioria seja trabalhador, a maioria seja pessoas independente do sexo, da sexualidade, da religiosidade e da fé e da política, da ideologia, etc., independente de tudo isso, a maioria quer o bem, porém uma minoria que entra pro tráfico de droga e acaba cometendo violência fora e dentro do bairro, essa maioria seja visto como representante do bairro, e o nosso bairro, como já era e ainda continua sendo, um bairro onde as pessoas olham e falam, vixe, onde você tem vergonha de dizer onde mora, se você gosta e quer e parece que luta para continuar que isso seja assim, beleza, não participa, você tem um livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Porém, acredito que tem pessoas que mesmo não ganhando dinheiro para fazer isso, tem pessoas que mesmo sabendo que isso é chato, porque ficar fazendo um trabalho desse não é para qualquer um, se você acha que conversar sobre isso, sobre atuar politicamente dentro do bairro, buscando os interesses da comunidade, isso não é legal, tem pessoas que vão querer fazer isso, e é para essas pessoas que eu estou falando. Façam, não esperem vir retorno financeiro, econômico, nem prestígio, porque você está fazendo algo que é para o seu bem. Você está buscando interesse social? Está buscando interesse social, mas você sabe que os resultados vão vir e você vai se beneficiar também, não é só a comunidade, mas você. Se eu luto para que tenha sempre medicamento no posto de saúde, sempre vacinação, sempre a infraestrutura do posto ser legal, se eu luto no meu grupo de saúde aqui do bairro para isso e consigo ter, eu estou me beneficiando também, porque o meu bairro vai mais próximo de mim e a minha família vai ter mais medicamento, mais tratamento adequado e etc, etc. Se você é da área do esporte e luta também no bairro para isso, você vai se beneficiar, porque seus filhos, seus netos, seus primos, sei o quê, vão praticar esporte de qualidade, vão ter uma instrução melhor e etc. A mesma coisa para música, para cultura, para o teatro, para poesia, para fotografia, para o empreendedorismo e etc, etc, etc. Todo mundo ganha, você vai ter seus interesses pessoais suprido e seus interesses sociais também vão contribuir para isso. Então é importante a ação de política de bairro dentro do bairro Pirambu. Mas Jorge, e eu como agente social, como é que vai ser? Bom, você como agente social, você deve começar agindo pequeno, cara, uma reunião de amigos, uma reuniãozinha de colegas de trabalho, uma reuniãozinha de colegas de empreendedores do bairro, um bate-papo de pessoas políticas dentro do bairro, uma reunião de pessoas do esporte, etc. Começa pequeno, fazendo ações pequenas, e aos poucos vocês vão se estruturando, vão fazendo contato com outras pessoas e agindo. E começar mais cedo, porque é urgente, porque o bairro do Pirambu tem muitas demandas, e não vamos esperar pelos políticos deles milagrosamente perceber que o Pirambu está faltando medicamento, perceber que o Pirambu está perigoso, que está tendo bala, que está tendo morte, que eles perceberem que a infraestrutura, saneamento básico do Pirambu é ruim. Não precisamos esperar eles. Vamos agir em ações conjuntas e individuais e fazer melhorias para o bairro. Você não precisa deixar de trabalhar, você não precisa deixar de viver a sua vida. Basta se organizar e 1, 2, 3 vezes ir para reunião, convidar pessoas para fazer ações sociais, ações interessantes para você e etc, etc. E assim você vai agindo dentro da política do bairro e melhorando o seu bairro, que assim, consecutivamente, melhora a sua vida. Temos que entender que nós somos frutos dos nossos meios, das nossas experiências de vidas e etc. Então, quanto mais experiência de vida você tiver e quanto melhor for o seu meio, mais chance você tem de se tornar uma pessoa melhor, de ter mais saúde, ter mais educação, ter mais segurança, etc, etc, porque o seu meio vai contribuir cada vez mais para isso. E se nosso meio está declinando mais e mais, e se você vê isso e não faz nada, seus netos, seus filhos vão ficar na pior. Lamento, isso não é julgando praga, mas acontece. Isso acontece. Se você nasce e vive em um país que está constantemente em guerra, você vai ter o pensamento em guerra. É assim que funciona. Por mais que você queira estar em paz, mas você vai estar sempre atento para a guerra. O seu meio, querendo ou não, contribui sim. Não tudo, mas contribui para suas percepções da realidade, da vida e etc. Por isso que devemos mudar, tentar mudar para melhor mais e mais o bairro Pirambu. E se não tiver agentes e pessoas e grupos que façam isso, daqui a 5, 10 anos aqui vai virar uma coisa ruim. Tem potencialidade para ser uma coisa extraordinária, um bairro extraordinário. Mas se não tiver ações e pessoas trabalhando para isso, vai virar algo péssimo.
para nós e para os nossos filhos. Bom, e com tudo isso, você tem os benefícios. Olha só os benefícios que podemos ter. A gente pode ter, garantir o atendimento às necessidades básicas, ou seja, de saúde, educação, infraestrutura, lazer, esporte. Tudo isso você vai ter garantia se você trabalhar na política pública dentro do bairro, atuando em grupos com interesses próprios e agindo de acordo com a política do bairro para trazer melhoria para dentro do bairro. Então você pode garantir o atendimento necessário básico, a saúde, a educação, trazer mais segurança para dentro do bairro por meio de campanha, por meio disso e daquilo, trazer moradia para quem precisa, atuar como um intermediário do bairro e pessoas de fora para melhorar a vida dos cidadãos. A gente pode ganhar de benefício com esses grupos atuando incessantemente dentro do bairro. A gente pode valorizar o espaço público do bairro, trazer urbanização, trazer verde para dentro do bairro, tornar o bairro mais bonito, mais embelezado, como diz, né? A gente pode atrair e reter as melhores escolas, desenvolver o comércio do bairro. É interessante porque o Marv era uma das nossas melhores escolas e hoje ele não tá no nosso bairro mais. Assim, é só passatempo, quando eles ajeitarem e tal, não sei o que. Mas você acha mesmo? Eu não sei. Eu só sei que uma das melhores escolas que tivemos no nosso bairro, uma escola de história, grandes pensadores, intelectuais, políticos, empresários saíram dali, e que vieram essa escola e até hoje está formando grandes pessoas, ela não está mais no bairro, ou seja, já perdemos uma escola, porque não sabemos quando ela voltará, né? Então, esses grupos de interesses dentro do bairro, atuando nas suas áreas, não deixariam uma escola como o Marv sair. Então, em vez de a gente atrair e reter as melhores escolas, a gente está expulsando as melhores escolas. E tem outra coisa que é desenvolver o comércio do bairro. A gente faz uma campanha aqui que a gente divulga de graça, sem nada, paga nada. Só basta dizer onde você mora por aqui e etc. Nos bairros adjacentes, e a gente divulga a sua empresa aqui na nossa plataforma do Instagram. Outra coisa um dos benefícios é fazer contato e atrair investimentos para o bairro, seja investimentos culturais, investimentos econômicos, investimento em infraestrutura e etc. Se você não valoriza seu bairro nesses grupos que você pode fazer, você não vai ter daqui a 10, 5 anos investimentos pesados no bairro. Entendeu? Por isso que é bom a atuação desses grupos políticos de bairro para agir em suas determinadas áreas e atrair pessoas para investir aqui. E outro benefício é transformar um bairro em um local turístico e cultural. Ou seja, o Pirambu ele sempre teve uma potencialidade turística, um local onde tem a vista linda, o pôr do sol incrível, as praias bonitas, porém nós não temos turismo aqui no bairro ainda. Turismo responsável, turismo ecológico, etc, etc. E não ainda estamos perdendo, pelo menos, essa ideia de um bairro cultural. Aqui sempre teve grandes artistas, como no caso o nosso grande Chico da Silva, um dos maiores pintores na arte naife da história do mundo, e sempre foi visto culturalmente com bons olhos o Pirambu. Porém, a gente está perdendo essa fama. Por isso que a gente tem que voltar a atuar nesses grupos de artistas, começar a unir esses grupos para fazer ações culturais dentro do bairro. Isso é importantíssimo. E isso, tudo que eu falei, faz parte da política de bairro. Se você acha que tudo isso não é importante, se você acha que tudo isso é besteira, eu agradeço a sua participação e fico feliz pela sua opinião. Porém, na prática, no ato cotidiano, isso é fundamental para mudarmos aos poucos a realidade do bairro Pirambu. Queria deixar um abraço a todos, já falei demais, eu sou o Jorge Lima do Pirambu Pensante. Fique na paz e muita saúde. Falou.